Eu ousei escolher a mim mesma, mas a minha família nunca me perdoou por isso. Durante 10 anos, meus pais nunca permitiram que eu fosse na casa deles, nem me visitavam. Não recebi durante 10 anos um abraço de aniversário, um telefonema, nem Natal, nem Ano Novo, nada. Durante 10 anos. Eu fui execrada pelo meu pai e a minha mãe, por todos da família. E deixaram bem claro, só quem tinha o direito de visitá-los, de participar das festas, era meu ex-marido, que eles consideravam o genro maravilhoso, e a atual esposa dele. Eu vou te contar essa história, a minha história. Meus pais me deram anuência e autorizaram em cartório para eu me casar aos 16 anos. Mas eles não me deram autorização, não me deram o direito de eu me separar 20 anos depois. Quando eu anunciei, quando eu pedi a ajuda deles, porque eu ia dar um fim naquele relacionamento de 20 anos, eles foram contra mim. Eles disseram que não me apoiariam. Mas eu fiz a escolha certa. Eu me escolhi. Paguei um preço muito caro, muito alto. Eles diziam que eu queria ser puta, que eu queria ser livre para ser vadia, para ter todos os homens que eu quisesse, porque eu já tinha amantes, eles me acusaram. Arrumaram amantes para me deixar como culpada por tudo. Mas tudo o que eu queria era ter direitos, de ser eu mesma, de me conhecer, de saber quem eu era, não sendo mais esposa daquele fulano, não sendo mais só exercendo o papel de esposa e mãe. Eu nunca tinha me conhecido. Com 16 anos eu não sabia quem eu era e já era esposa. Com 18 eu já era mãe. Eu queria um espaço para mim, eu queria me enxergar, eu queria me ver como pessoa, como mulher. Quem eu era naquele casamento? Desde adolescente, eu era apenas esposa, como eu já disse, mãe e filha, filha obediente, esposa certinha, mãe exemplar, mãe dedicada. Mas eu? Onde é que eu estava, gente? Eu carregava o casamento, eu carregava o marido, eu carregava os filhos. Eu que tinha o leme do barco nesse casamento. Meu marido, o ex-marido, era muito alienado, era periférico, não participava de nada. Eu que carregava tudo, mesmo sendo tão jovem. Eu tive que adultecer muito cedo. Embora o ex-marido ele tivesse 12 anos mais velho do que eu. Mas eu tive que adultecer para carregar aquela família, sozinha. Ele era emocionalmente muito imaturo, ele não sabia cuidar da família, ele não sabia cuidar da esposa, ele não sabia cuidar dos filhos. Tudo era eu. Eu amava ser mãe, mas eu queria também saber quem eu era. O que ninguém sabia sobre meu marido, que eu não contava. Sempre que eu queria conversar com ele, falar da minha insatisfação, pedir que ele participasse mais, a resposta que ele tinha era sempre assim: você tem que me aceitar como eu sou assim, eu não vou mudar. Se você quiser, é assim. E não tinha conversa. Eu cansei e eu não quis mais. 20 anos eu levei tentando. Só que eu não contava com a fúria da minha mãe quando eu decidi separar, decidi ter direito. Eu queria ter direito a ter direitos, que eu não tinha, nenhum. Mas eu não contava da fúria, da indignação, do ódio da minha mãe contra mim. Sinceramente, eu nunca imaginei isso. Ela chegou a inventar que eu tinha amantes, por isso eu não queria mais aquele marido maravilhoso. Tudo que ela queria, claro, era me fragilizar para eu me demover da ideia de separar e continuar naquele mesmo ritmo de vida. Esposa, mãe, filha, obediente. Para isso ela colocou toda a família contra mim. Meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, minhas tias, todo mundo. Falando mal de mim e elogiando o genro maravilhoso dela. Minha mãe se transformou numa protetora do meu ex-marido. Quanto mais ele se fazia de vítima e chorava,
de pobre coitadinho, mais ela acolhia e me execrava, e me tirava fora, não queria saber de mim. Ela dizia para todo mundo que o coitadinho estava sofrendo porque me amava demais e eu era muito perversa, muito cruel por causar todo esse sofrimento nele. E ele ocupava muito bem esse lugar de pobre coitado. Mas o que ninguém sabia e que eu, nos últimos 10 anos, fiz foi me preparar para sair dessa relação. Eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz especialização, eu tinha 2 empregos para manter o nível socioeconômico dos meus filhos quando separasse, porque eu sabia que ele ia fazer de tudo para me deixar sem nada, não importando os filhos. Para vingar-se de mim, ele ia prejudicar os filhos. E foi o que ele fez. Mas eu estava preparada. E nesse meio tempo que eu estava me preparando financeiramente, eu comecei a fazer terapia, porque eu tinha muito medo de tomar uma decisão que estaria errada, que eu ia fazer mal para meus filhos, que aquele casamento que todo mundo dizia que era maravilhoso, só eu não estava feliz, eu fui fazer terapia. E uma pergunta que a minha terapeuta me fez mudou tudo. Ela me perguntou o seguinte: qual é o seu prazer? O que lhe dá prazer? E as respostas que eu dei foram as que eu acreditava. O meu prazer é trabalhar, ganhar e comprar tudo que meus filhos querem e fazer tudo que eles gostam e levá-los para passear. Naquele tempo eu ia pro shopping no Mac, comer no McDonald's, fazer lanche, era o supra-sumo na minha condição, né? E quando eu podia fazer isso uma vez por mês para meus filhos, era meu maior prazer. E ela me perguntou novamente: você está falando dos prazeres que você oferece aos seus filhos. Qual é o seu prazer? Eu não sabia. E fui para casa com aquilo. Qual é o meu prazer? O que me dá prazer? Eu não sabia. Porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia do que eu gostava. Eu sabia que meus filhos gostavam. Mas o que eu gostava nem passava pela minha cabeça. Se é que eu pudesse ter gosto, né? Se eu não tinha nem escolha para me separar, imagina se eu ia ter gosto por alguma coisa. Eu não sabia. A minha preparação não foi só mental, né? Fazer terapia foi também estrutural, foi também financeira, foi profissional. Mas essa estrutura toda que eu criei, porque eu sabia que essa decisão teria um preço, só eu não imaginava que fosse tão alto, porque a sensação que eu tive com a minha mãe fazendo tudo isso comigo é que tinham me tirado a pele, colocado sal e exposto a minha pele no sol para secar. Eu fiquei em carne viva. E eu levei adiante essa decisão. Eu me escolhi. Embora o preço foi ficar 10 anos sem meus pais me olharem, sem quererem saber de mim, sem me darem um abraço, sem me telefonarem, sem saber nada sobre mim. Eles só queriam saber dos netos, graças a Deus, né? Do ex-marido e da atual esposa dele. Ele chorou 6 meses depois ele casou. E foi bem assim, por todos. Tadinho. Ele me amava tanto. Casou 6 meses depois. Mas eu escolhi certo. Fiz a escolha certíssima, me escolhi. Mesmo diante de tanta dor e sofrimento. Eu me escolhi. Apesar de tudo, apesar da solidão familiar, apesar da dor de ser rejeitada pelos meus pais e por toda a família, eu não me arrependo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu faria trocentas vezes novamente, mesmo passando por tudo aquilo. Eu faria de novo. Porque eu passei a me conhecer, não mais como esposa, não mais como somente mãe, não mais como filha obediente, mas como pessoa inteira, com direitos. Eu passei a me ver, a me amar. Eu passei a viver como alguém que merece viver, que tem direito a fazer escolhas, a se escolher. Eu me escolhi. O que eu aprendi com esse sofrimento todo e com essa decisão? Aprendi que dizer não para um casamento infeliz não é egoísmo, é dignidade. Aprendi que escolher a mim mesma
não é traição para a família, é sobrevivência, é viver intensamente. Eu aprendi que mesmo meus pais, minha família inteira, não aprovando a decisão é minha, a vida é minha. E só eu posso viver essa vida, ninguém mais. O que eu descobri? Eu descobri meus prazeres, eu descobri o que eu gostava, eu descobri como é viver por mim mesma, para eu mesma, com os meus valores, com os meus princípios. Eu me descobri inteira. Eu descobri meu direito de ter uma vida só minha, onde eu decidia, eu escolhia e eu vivia. Eu descobri que eu merecia me amar. Eu descobri meu amor próprio, meu auto-amor. E aí não precisa de ninguém que te ame. Você se ama. Porque não adianta uma família inteira te amar e te colocar naquele lugar que tu tem que obedecer. Isso não é amor. Isso é imposição. Isso é não te dar direitos. Então é você que tem que se dar tudo isso. Não os outros, não a família. E eu descobri isso. Depois de 10 anos, meus pais finalmente arrefeceram aquele ódio por mim. Diminuiu aquele ódio, aquela gana de se vingar. Mas eu já tinha aprendido a me abraçar, eu já tinha aprendido a me amar, eu já tinha desenvolvido a minha autoestima, meu auto-amor, eu já me amava, me conhecia. Foi bom, mas não foi fundamental, porque eu continuei vivendo. A dor e o sofrimento teve um tempo, uns 5 anos. Depois, eu passei a viver por mim. Porque eu já tinha aprendido a melhor coisa que um ser humano pode aprender, principalmente nós mulheres, a escolher a si mesma. E o que me salvou não foi a aprovação deles depois. O que me salvou foi a minha própria escolha. Quem seria eu hoje se tivesse ido pela cabeça deles, da família inteira, que queriam me impor ditar as ordens para mim, como eu deveria fazer com a minha vida? Quem seria eu hoje? Nem sei se estaria viva. E hoje eu estou viva e feliz. Durante 20 anos, eu aceitei o que me diziam, até o dia que eu resolvi dizer não. E esse dia foi a melhor escolha que eu fiz, decidir. Porque essa escolha me devolveu para mim mesma. Eu descobri quem realmente eu sou. E você, vive uma situação assim também? Onde você obedece às regras e às normas da família inteira e não ousa se perguntar se está feliz, se é isso que você quer?